Esse programa, gente, né, a gente enxerga a trajetória solar e ele é interessante para poder fazer estudos de sombreamento, assim, até mais numa escala urbana ou uma análise prévia do terreno que a gente vai trabalhar em projeto, né, por exemplo. Então, aqui, né, ele está com um projeto padrão, que está lá no Reino Unido. Né, se eu quisesse trazer esse projeto para a Laguna, né, só para a gente ver, dá para ir pelo mapinha aqui, ó, e localizar aqui a nossa cidade. Só para dar o exemplo, eu posso marcar a localização, né, porque geralmente a primeira coisa que a gente quer saber e definir nesse tipo de análise é onde estamos, né, latitude e longitude. Então, se eu der 2 cliques aqui, ó, vou pegar mais ou menos, esse que está mais ou menos aqui, né? Se eu dar 2 cliques aqui, eu defini a localização e aí ele atualiza a carta solar, ó. Se fizer mais de cima, ela vai ficar... Só que aqui não está em projeção estereográfica, aqui está esse diagrama mesmo. Eu também posso definir a localização, né, nesse botão aqui, então posso usar aqui a minha localização atual, provavelmente vai dar a mesma coisa. Ó, mudou um cabelímetro ali no... Aqui eu posso definir a data e hora do Sol, né? Aqui o Sol está numa determinada posição, ele está nessa data, 21 de março, às 10h30. Se for mais cedo, ó, ele vai mostrando já a posição do Sol e a posição da sombra. Para ativar a posição da sombra, tem uma opção aqui. Cadê? Shadows. Isso não vem como padrão, ó, no íconezinho da carta solar. Quem quiser já estiver visualizando, liga aqui as sombras. Pode ligar esses Sun Angles aqui também, ó, os ângulos solares, que ele já mostra, né, o azimuth e a altura solar, que são os 2 ângulos que a gente define a posição do Sol. Então eu posso definir aqui, ó, ele já tem algumas opções de datas pré-definidas. Então sempre que a gente vai fazer estudo de insolação, a gente usa algumas datas chaves e alguns horários chaves também, né? Porque são muitas horas no ano para a gente analisar a posição. Então se a gente pegar aqui, ó, um solstício de verão, e aí normalmente a gente faz análises para 3 horários, um de manhã, um na hora do almoço e um na hora do almoço, assim, né, um ao meio-dia e um à tarde. Então a gente poderia fazer uma análise das 9, e aí acho um ângulo aqui melhor para enxergar isso, né? Defino essa posição e faço essa análise de sombras da posição do Sol. Vou relacionar a posição do Sol com o tamanho da sombra, onde que a sombra está se projetando. Ó, consigo ver as sombras se projetando lá nos vizinhos. Consigo saber que faces, né, que fachadas estão em sombra e que fachadas estão recebendo Sol. Então posso fazer isso para solstício de verão, às 9, às 12, né? E às 15 horas, geralmente são os 3 horários que a gente faz, né? Se for fazer uma em imagens, eu vou fazer 12 imagens de sombra, né? De preferência do mesmo ângulo, mostrando, né, solstício de verão, às 9, às 12 e às 15, os equinócios, às 9, às 12 e às 15, e solstício de inverno, às 9, às 12 e às 15. Tem uma sutil diferença, essa elipse aqui, ó, é o que dá uma sutil diferença. Normalmente a gente ignora essa diferença e trata como um equinócio só. Mas tem uma diferença do equinócio de outono e do equinócio de primavera. Vai dar uma sutil modificação. Ó, equinócio de primavera, equinócio de outono, dá uma diferencinha. Né? A gente pode simplificar e fazer só um deles. Então, para fazer esse tipo de análise, né, vamos usar 3 horários
3 datas e 3 horários. Então dá 9 figuras, né? Se fizer o equinócio de outono e primavera, dá 12. Aí aqui são os mesmos controles, aí dá para ajustar o norte, de acordo com o projeto. Então aqui tem aqueles controles semelhantes aos do outro programa. E aqui eu mudo a posição do norte. Ó. Norte offset é o deslocamento do norte. Então eu vou inserir um modelo. Né? Já já eu mostro como a gente insere um modelo. E aí eu posso ajustar o norte. O modelo eu não tenho como pegar ele e movimentar. Então eu tenho que alterar a posição do norte e posso mudar o tamanho do diagrama aqui também. Eu posso fazer pequenininho ou grandão, aí depende de como fica melhor de visualizar e entender o problema. E aqui ele mostra, né, tem esse gráfico, que é um outro gráfico de mostrar a posição do Sol também, mas dá para usar aquela cartinha estereográfica, né, para poder ver, né, qual a posição, qual horário que está sendo essa sombra. O que mais que tinha de importante de mostrar? Tem os controles de aparência do modelo. Né, então eu posso fazer as superfícies ficarem mais translúcidas. Né, se eu quiser ver isso mais raio-x assim, ó. Então está aqui, Display Settings. Eu posso fazer elas ficarem mais translúcidas ou mais opacas. Aí é questão de gosto e de clareza, né, da informação que a gente quer mostrar. Posso mexer na opacidade das linhas. Ó. Ele pode ficar sem linha nenhuma, ou com as linhas bem marcadas, ou um meio termo. O brilho dos materiais, né, quanto mais sombra, ó, mais para cá ele tem mais brilho. Enfim, a luz do ambiente, aí mais de, né, para cuidar da apresentação mesmo. E aqui eu tenho como visualizar esse modelo. Então eu tô aqui trabalhando numa perspectiva. A navegação é bem semelhante à de qualquer programa de modelagem, né, com as suas variações, mas o botão do meio, né, a rodela aproxima e afasta. Se eu clico e seguro o botão do meio, ele faz o pan. Né, se o botão direito, ele dá essa orbitada, né, faz aquele orbit. Então eu posso girar o modelo. E posso também enxergar esse modelo em outros tipos de vistas. Tem aqui uma vista em perspectiva, que é a que a gente está agora. Tem a vista axonométrica. Né, aí ele vai ficar num ângulo isométrico. Não é isométrico, né, é axonométrico, então sem pontos de fuga. Ou eu posso ver isso de cima, ou posso ver isso de frente, ou posso ver isso de lado, ou eu posso ver isso do Sol. Essa última opção aqui é para ver lá do Sol. Não vejo nenhuma sombra, as sombras estão todas atrás das edificações, né? Bom, pode ser que apareça alguma projetada ali. Então tem algumas opções e tem tudo isso, todas essas opções, e são algumas pré-definidas, né? E ele vai alterando esses controles. Ó. Então eu tenho aqui a altura do olho, então é um ângulo também de altura. Né? Posso pôr aqui 0. Se eu puser no 0, eu estou vendo exatamente a linha do horizonte. Né? Ou posso ir alterando a posição do meu olho. Posso ir alterando o campo de visão. Ó. Se for 0, ele fica axonométrico, é como se os raios estivessem paralelos. Ou eu posso ir ajustando o ângulo da perspectiva. A perspectiva normalmente fica em torno desses 60 graus aqui. Então são alguns controles da visualização do modelo. Aí tem uma coisa que é legal, que ele faz animação. Eu posso deixar ele brincando aqui, ó, fazendo a movimentação. Na hora
hora do dia e da noite. E aí eu tenho alguns controles que eu posso fazer aqui. Eu posso animar a data, o horário e a data. Então, se eu escolher desmarcar aqui, ele vai fazer a transição só durante o dia. Posso ajustar aqui a velocidade para ir mais rápido. Ele vai mostrando como é que é a trajetória da sombra ao longo do dia. Ou eu posso fixar a data e fazer a variação ao longo, para o mesmo horário, a variação ao longo do ano. Como é que a sombra anda? Inverno, verão. Inverno, verão. Dá para ver o efeito aqui também na carta solar. Aqui, de novo, são os ajustes de data e hora. Tem algumas datas, alguns horários úteis. Enfim, tudo em inglês, né? Daí vocês entendam. E aí aqui o que é interessante, deixa eu parar essa animação aqui, é legal a gente poder carregar um modelo. Então, eu fiz um de teste aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que eu usei. Eu peguei de um projeto meu, aleatório. Então, gente, aqui eu fiz um modelo bem básico. Né? O que eu estou mostrando aqui? Né? Vamos supor que eu tenha aqui um terreno. Isso é um terreno, né, urbano, então uma área que tem prédios altos. Então eu marquei aqui a posição do terreno e modelei os volumes básicos de edificações vizinhas. E aí, para usar isso lá no programa do Andrew Marsh, a gente precisa exportar num formato específico, que é esse formato aqui. Ó. Então, você pode pegar um modelo do Sketch, o mais básico possível, tá? Só os volumes principais, não recomendo vocês fazerem isso com modelos muito detalhados. E aí vão exportar esse arquivo. Perdoem a lerdeza do meu computador. E aí vocês vão escolher essa opção aqui, ó, OBJ, arquivo OBJ. Esse arquivo OBJ, eu já tenho ele exportado, então não vou continuar aqui. É o arquivo que, né, se eu for voltar lá no programa, eu tenho como carregar. Eu posso carregar essas extensões de arquivo, ó, load, OBJ, STL ou PLY. O OBJ é o que eu testei com o Sketch que funciona. Então, eu posso pegar um arquivo aqui. Este daqui. Então, ó, eu tenho, né, o meu projeto aqui para ser analisado. E aí eu posso fazer todos esses estudos. Aí, gente, tem um problema desses programas, assim, para vocês fazerem um estudo desse tipo, né, mostrar isso e usar essas imagens, ele não exporta. Não tem uma opção de exportar as imagens. Então, é print da tela. Eu gosto de usar esse print, essa ferramenta aqui, ó, ferramenta de captura. Isso é uma ferramenta do Windows padrão, que aí eu posso recortar o que eu quero apenas. Então, aqui, por exemplo, se eu quiser mostrar só a imagem, eu pego só a imagem
Ou se eu quiser mostrar a imagem com a localização e os gráficos, para relacionar com a carta estereográfica, também posso. E aí, copia e cola para um outro programa, ou salva a imagem. Então é o único jeito de te dar a saída do programa. Então esse é um programa legal para analisar o terreno, para analisar o entorno. Tem coisas em volta, faz sombra, a mitificação, se já tivesse modelada, ela estaria fazendo sombra em alguma outra. Então é para fazer esse tipo de estudo. Esse caso, desse terreno que eu usei como referência aqui, é um projeto de um prédio. Aí eu tive que fazer uma simulação para ter uma piscina. Vai bater sol nessa piscina? Às vezes tem outras questões assim que a gente precisa analisar. Então, modelando o entorno, eu teria como saber, teria que fazer as animações e saber a posição ao longo do dia. O terreno recebe sombra em vários horários ali. Esse prédião aqui vai fazer sombra. Aqui eu não sei se o meu norte está correto. Teria que ajustar o norte. Aqui, teria que olhar para a planta. O norte está lá em cima. Esse norte desse projeto, na verdade, ele é mais aqui. Ele é mais ou menos assim. Então, poderia fazer uma animação e ver que horários que está pegando sol ou não no terreno. Acho que desse programa é isso. Depois a gente pode tentar usar. A próxima aula eu vou deixar para a gente tentar tirar dúvidas e direcionar um pouco mais para o trabalho.